Cara, então, basicamente, acho que o Brasil foi muito afetado por essa questão do cenário do juro e, por mais que eu não goste desse governo, a gente tem que ser justo. Então ele foi pego no contrapé, ele gastava demais e estava apostando numa possibilidade de uma queda de juro para chegar na hora da eleição, talvez com 12, 11, ou caminhando até para menos, mas podendo falar que estava caindo de forma muito acelerada o juro. Veio a guerra com petróleo a $100, que já é o preço, que pode até chegar a 150. Você não tem como reduzir o juro, o governo não pode dar essa marretada. Primeiro que o Banco Central é independente, mesmo que não fosse independente, a inflação iria explodir já agora. Então, o primeiro ponto é, o governo foi pego no contrapé, porque estava contando com algo que não aconteceu, ele estava contando com uma coisa que, provavelmente iria acontecer, mas não aconteceu, e que acontece muito no mundo. Então, na questão do juro, a gente foi pego no contrapé, e esse ponto da investigação que agora chegou no Centrão, eu não acho que seja algo inocente, né. Porra, cara, olha que baita coincidência, logo agora que o candidato da oposição, apoiado pelo Centrão, estava subindo, porra, agora o Centrão foi pego em corrupção. Cara, provavelmente, né, eu não posso acusar ninguém, o Centrão, ele tá envolvido com uma porrada de coisa há muito tempo, agora que decidiram pegar os caras que estão na cabeça de toda essa organização, seja do Banco Master, seja de outros casos. Quem não lembra aí de político famoso, que eu não vou falar o nome agora, que sustentava amante com dinheiro do parlamento lá, ele até renunciou, ela saiu na capa da Playboy, foi uma história famosa. Então, essa história do Centrão estar envolvido em algo, provavelmente sempre aconteceu. Agora, você chegar ali, apontar o dedo, pegar, mostrar o caso, quanto recebia, como recebia, logo agora, eu não acho que é uma coincidência, eu acho que é um fato de que provavelmente esse governo, através de algum tipo de ajuda, vai mirar daqui para frente no Centrão para desestabilizar. Para encerrar, eu acho que o que provavelmente aconteceu é o seguinte: "Centrão, você vem comigo?". "Não, não vou com você, governo". "Ah, então beleza, então fica aí, mas você, porra, você vai sofrer as consequências". Então, eu sou até favorável a investigar tudo. Eu estou só olhando de cima e falando, provavelmente o que aconteceu é que o Centrão não quer ir junto, então é meio que vai sofrer as consequências. Até onde vai essa consequência, aí eu não sei. É, Perfeito. eu sem dúvida, a questão da a política é jogo sujo e a gente vai acompanhar isso ao longo dos próximos meses, até chegar a eleição, por isso eu não acredito que está decidido e que temos favorito, por mais aí que nas enquetes de pesquisa e até nas casas de apostas ou mercados preditivos apontem aí agora o favoritismo, liderança do Flávio Bolsonaro. Para mim ainda o jogo está aberto e a gente vai ver esse tipo de evento ocorrendo ao longo dos próximos meses. Na questão econômica, o Brasil, se por um lado ele foi pego de surpresa com a guerra, alta de petróleo e essa incerteza, por outro, ele tem sido beneficiado pela fraqueza do dólar mundo afora, pelo dinheiro estrangeiro que está buscando emergentes e o Brasil, especialmente por conta da guerra, acabou se destacando mais por exclusão, foi sobrando, pô, quem é que está melhor na foto ou menos pior, ou pode sofrer menos e tem algumas vantagens competitivas, é minerais, é petróleo, que até alta de petróleo prejudica pela inflação, mas favorece pela pauta de exportação. Então, por essa ótica, o Brasil até foi beneficiado. O dólar está aí chegando 4,89. No começo do ano ninguém imaginava que isso pudesse acontecer. E agora, pelo menos, se o petróleo sobe, pelo menos o câmbio caindo pode compensar ou até neutralizar esse efeito na inflação. Agora, a queda de juros, que ela não estava totalmente contratada, não em velocidade. Em direção, sem dúvida, era a queda para o início desse ano. Eu ainda acredito que o Banco Central seguirá reduzindo, mas com mais receio por conta desse choque inflacionário, que é pontual, é por conta da guerra, não é o que a gente teve durante a pandemia, não é o que a gente teve ali até com todo o gasto fiscal, os auxílios emergenciais, agora é diferente, mas acaba impactando a inflação, que já vinha alta, né? A gente fala de inflação que está controlada, mas tá estacionando num nível elevado, ainda está acima de 4%, né? Então, ainda tem o Banco Central vai ter bastante trabalho pela frente.
esse governo, eu acho que ele jamais imaginou o Lula, jamais imaginou, senão ele nem estaria aí, né, que fosse chegar nessa reta final, dessa forma, porque ninguém faz isso propositalmente, né. Então acho que o Lula pensou: "Eu vou entrar", por causa daquela história do 8 de janeiro, goste você ou não, o Lula teve um ano de muita tranquilidade, porque foi um momento que, se a gente parar para pensar naquele primeiro ano, eh, pegava até meio mal você criticar o governo, assim, acho que a mídia, todo mundo, ninguém bateu muito, foi um momento muito tranquilo, e o Lula não soube aproveitar isso. Ele pegou e ele focou muito na questão do aumento dos impostos, e isso acho que está totalmente relacionado com essa corrosão da popularidade dele, porque se você parar para pensar, o brasileiro já não aguentava mais antes do Lula, e aí o Lula entrou, foram 23 impostos, 23 aumentos ou criações de impostos em 3 anos, 27, ou seja, toda a sociedade foi atingida. A as meninas que podiam comprar pela primeira vez um blazerzinho na Shopee e trabalhar mais arrumadinhas, já não podiam mais comprar, porque o negócio ficou mais do que o dobro para você comprar. Então, acho que o Lula imaginou que ele fosse pegar um cenário meio que eterno, eu vou voltar para o governo, depois eu coloco qualquer um, e ele tomou medidas principalmente na área econômica, e a economia é a área mais importante do governo, não é saúde, educação, segurança, nada disso, porque sem dinheiro você não faz o resto, né. Não adianta você botar o melhor ministro da saúde, e aí o cara não tem dinheiro para fazer nada. E acho que ele tomou tantas medidas erradas, achando que a coisa ia dar certo, e agora você não tem mais tanto espaço, porque muitas medidas econômicas, você tem um delay, né, tipo: "Ah, eu vou tomar a medida agora, em 1 ano e meio vai dar resultado. Pô, eu vou tomar a medida agora, em 6 meses vai dar resultado". O próprio Desenrola 2.0, você vai pegar aí as notícias, as pessoas estão meio perdidas: "Ah, não sei como pega, pô, o banco não me deu um negócio. Ah, o meu tá falhando aqui". Por quê? Porque o governo tá querendo fazer qualquer medida para que a popularidade aumente, e você tem realmente esse delay. Então acho que o governo ele apostou num juro elevado para cair depois e não está conseguindo, e no endividamento muito grande do Estado que ninguém liga, esse é um problema nosso aqui da elite, vamos dizer assim, né, quer dizer, eu estou preocupado, vocês estão preocupados que a dívida vai chegar a 80, 90%, mas, cara, para 99% da população, que se foda a dívida chegar a 90% do PIB, 110% do PIB, isso não muda nada na vida imediata da pessoa, e foi nisso que ele apostou. Eu posso aumentar a dívida, eu posso fazer tudo, desde que eu melhore um pouco as condições de vida das pessoas. Só que quando você aumenta muito os tributos, os impostos e cria um ambiente meio tóxico do Estado, cara, as pessoas sentem na ponta. Então, para encerrar, eu acho que as medidas econômicas foram, assim, péssimas, pelo menos que a gente está vendo, né, porque você vai, falar na mídia, porra, o Lula parece que o Brasil está na melhor fase econômica da história. Mas as medidas econômicas foram muito ruins, aliado aí sim a, por exemplo, uma sensação de insegurança. Pô, nos últimos 10 anos, milícia, tráfico, tudo isso, eles acabaram tomando partes inteiras de estados. Isso também faz, parte, né. Então, você anda aí e as pessoas, jogam muito isso no governo federal. Se você sair agora na Paulista, eu te garanto, tá, pode fazer esse teste aí, pode fazer esse teste. Sai agora na Paulista, pega seu celular e fica sacudindo assim pra ver se não vão te assaltar. Eu não vou te dar nada não, mas faz esse teste só pra provar que eu tô certo. Vão te assaltar, cara. Então, a gente chegou num ponto que é certeza que você vai ser assaltado, que vão te queimar se você instalar a internet na área da milícia. Então eu acho que isso tudo foi corroendo, e o Lula não tá conseguindo virar esse jogo agora. Talvez consiga com IA, consiga com uma campanha muito suja nisso, porra, o PT virou o jogo com a Marina Silva em 2014, fazendo um anúncio preto e branco, sumindo a comida da mesa das pessoas, e funcionou, então os caras sabem fazer isso. Não sei o que vai acontecer, mas basicamente acho que foram medidas muito erradas, assim. Eu vou ter que aprofundar aí as críticas, porque de fato, Não muitas vai medidas defender, erradas. Fernando? Acho que você foi até acho que você vai apertar o 13 aí em outubro, hein, mas tudo bem. Não, vou fazer, olha, cara, Fernando, se continuar o juro 14,50 Selic, cara, porra, fazer o Cara, mas vamos lá, né, realmente, eu vou a questão da segurança pública é tão evidente que eu não vou me focar, concordo plenamente.
Eu vejo muito pela ótica, claro, econômica, macroeconômica, políticas públicas, e a minha expectativa é que seria um governo desastroso nesses quesitos, e tem sido governo desastroso. A minha expectativa era um populismo macroeconômico, é mais gasto, gasto é vida, e especialmente 2023 foi, assim, um déficit primário sem a menor necessidade de gastar tanto naquele ano, foi realmente para mostrar, a gente veio para fazer a popularidade ao máximo, sem nenhuma política realmente de Estado. Isso não é apenas Lula 3, olha Lula 1, 2, Dilma 1, Dilma 2. Pô, a nossa educação está sucateada há tanto tempo, a gente só forma militante, semi-analfabeto. Pô, quando a gente compara com outros países, como China, por exemplo, que já passou o PIB per capita do Brasil, cara, isso é o que condena o nosso crescimento para as próximas décadas. Corrigir a educação é fundamental e nunca foi feito nada de verdade com relação, a isso. No fiscal, era para estourar, estão estourando, e o que a gente viu ali no o arcabouço, né, o arcabouço fiscal que foi aprovado no governo, foi um mero band-aid, um paliativo. Eu digo que é um empréstimo ponte, né, é um bridge loan para conseguir ir até as próximas eleições, mas não é um programa de responsabilidade fiscal, pelo contrário, é para inglês ver, para não desarranjar por completo o orçamento público, mas não evita o crescimento da dívida, como a gente vê, não para de subir e sem nem perspectiva de estabilizar. Isso pressiona juros para cima. O que talvez tenha me surpreendido positivamente não é o governo, mas sim a reação que teve mercado, opinião pública, que foi um contrapeso importante. Tanto é que lá no final de 2024, quando o câmbio espanou para mais de R$ 6, houve algum freio, houve alguma contenção de despesa a contragosto de Haddad e Lula, e evitou um cenário pior. E aí, nos últimos meses, o câmbio vem caindo dessa magnitude, não é por causa do governo, é apesar do governo, é porque o cenário externo está muito favorável para a gente está surfando essa onda, e aí que vem o que para mim sim foi uma surpresa positiva, não esperava, Banco Central. A nomeação do Galípolo, e acho que agora já tem praticamente 8 dos 9 diretores do Copom, nomeados pela administração Lula. Eu tinha uma expectativa que seria um Banco Central mais leniente, mais propenso a derrubar os juros antes da hora para ajudar o governo, e não vimos isso. Pelo contrário, eu hoje até já criticaria o Galípolo por estar apertando os juros demais, e não o Esses contrário. esses economistas de esquerda que não gostam de cortar os juros, né. Então, Fernando, Pois mas é, não pode ter sido um pouco de uma mistura da guerra com essa questão de: "Pô, vamos segurar um pouco o câmbio, porque isso mexe demais na inflação de alimento e a galera tá sentindo demais o peso do café custando caro, tudo custando caro", então, acho que o nesse governo tá momento, meio. sim. Eu acho que nesse momento, aí a última decisão e o ambiente atual, sim, acho que a guerra teve um impacto mais relevante de todos. Mas acho que a própria trajetória de levar a Selic para 15%, isso é condução do Banco Central e, na minha humilde opinião, desnecessário. Foi um aperto de juro que além da dose necessária para o que a gente precisava. Pô, tá todo mundo falando de Flávio Lula, Flávio Lula, Flávio Lula. Vocês conseguem enxergar um espaço para uma surpresa? Né, o Renan Santos tá aí, pô. Pô, sem dúvida que o Renan é um cara muito articulado, fala bem, diria que tem ótimas propostas. Eu vi algumas, acho que foi uma recente na CNN, pô, falou muito bem. E em termos de agenda de governo, acho que seria uma agenda muito pró-mercado, pró-crescimento, seria ótimo para o Brasil. Agora, politicamente, eleitoralmente, é viável? Eu tenho sérias dúvidas, porque acredito que o Renan Santos, MBL, Kim Kataguiri, entre outros membros, eles, claro que são oposição à esquerda, ou mais à extrema esquerda, mas eles conseguiram, nos últimos anos, antagonizar também muita gente da direita, muita gente conservadora, não tem, assim, tem uma rejeição grande ao MBL, e vejo que eles carregam essa bagagem que pode impedir de ter um apoio maior da direita, da oposição ao atual governo.
Então, eu não vejo sendo uma surpresa viável a ponto de fazer um segundo turno, por exemplo. Acho que não seria possível. Eu vejo que tem muita gente com uma rejeição enorme com relação a eles, especialmente por posições mais autoritárias que eles defenderam durante a pandemia, posições contra até a liberdade de expressão, às vezes posicionando a favor de censura ou até do inquérito das fake news do STF. Acho que aí pegou muita gente da direita que não concorda com isso e, portanto, vejo pouco apoio da direita para MBL e Renan Santos. O Zema, pô, acho fantástico, concordo, acho que talvez seja o candidato que eu mais gostaria que estivesse à frente do governo, mas não vejo que ele tenha a visibilidade nacional que hoje tem o Flávio Bolsonaro, né. E aí, Charlão, quer opinar nesse tema também ou Não, não? é que primeiro eu não sei se vai ser o Lula. Você colocou: "Ah, tem o Flávio e o Ah, Lula". Eu não comprei essa ainda não, tá. Eu acho que verdade. aquele esquema da Janja filmando ele lá, nossa, pô, ele tá maravilhoso, ele tá com muita energia, o Lula faz flexão, faz não sei o quê. Pô, 80 anos de idade, pô, eu com 48, hoje acordei e estava difícil levantar. O cara com 80 vai ficar fazendo academia, fazendo tudo. Então, eu acho que ainda existe essa possibilidade, não tão remota assim, e aí pode até ser muito bom para o Renan, uma saída dessa, alguma coisa assim, apesar de que eu concordo com o Uris que o Renan, ele poderia abarcar muito mais público da direita do que da esquerda. Eu não sei se as pessoas que eu conheço de esquerda votariam nele, mas as pessoas que eu conheço de direita, a depender de um posicionamento dele, poderiam sim migrar para ele, mas talvez ele mesmo afaste essas pessoas, não dando a possibilidade delas conhecerem o discurso dele. É. Mas o Lula, eu não sei se ele vai concorrer não. Mas, ô Charles, Aham. pô, com uma opinião dessa, só tenho uma pergunta para te fazer: quantos lotes de call de Ibovespa ou IWZ você tem na carteira Então, para... mas o meu medo é o seguinte, se o Lula indica uma chapa Dino Haddad, porra, meu irmão, é comprar dólar, não tem, Mas mas o Dino não pode ser, porque aí se ele sair ele não volta, que é Brasil, cara, não tem isso de não pode ser, cara. ma Não tem isso mas de mas qual chance você vê da esquerda ganhar sem o Lula? O Dino olha, Haddad, você acha que... cara, é Brasil. O Dino é um cara extremamente competitivo. Haddad não é tão competitivo assim, por isso que eu acho que não colocaram, mas eu acho que não dá pra gente, de forma alguma, menosprezar o jogo político, de pegar um cara na reta final, É. lançar alguma bomba política da pessoa. Assim, não dá para cravar nem quem serão ainda os candidatos na reta final, e eu acho que isso é um fenômeno quase que mundial, basta a gente ver o que aconteceu aqui nos Estados Unidos, na reta final tiraram o Biden, que, cara, nitidamente ele não tinha condições desde o início. Tiraram o Biden e botaram a Kamala, e eu não sei se no Brasil, faltando 1 mês, 2, não podem fazer alguma mexida de um lado ou de outro também, tá. Eu acho que vai todo mundo ficar caminhando e aí, a depender do que acontecer, vão mudar. Tanto que eu acho que a direita, com essa história de vários candidatos, também pode ser um fenômeno desse, tipo, você vai com Flávio, Caiado e Zema, porque se chegar na reta final, um desses caras, inclusive o próprio Flávio, for acusado de alguma coisa, ou virou inelegível, ou não, você tem: "Opa, mas a gente tem aqui o Caiado, a gente tem aqui o outro", porque se você não tiver ninguém, que é o que aconteceu aqui nos Estados Unidos, o Trump não era o franco favorito, tinha uma certa competitividade com o Biden. E aí quando o Biden fez aquele debate lá, Debate. que foi tão surreal que o próprio Trump nem debochou, o que ele fez certo, porque É. ali ele ganhou muito voto também, porque foi tão surreal que ele não debochou. E aí quem os democratas tinham? A Kamala, que, cara, ninguém gosta da Kamala aqui, nem os democratas, então, nem o próprio Obama, que meio que ajudou e tal. Então, eu acho que chegando na reta final, você também tem que ter, eu acho que a direita e a esquerda daqui para frente vão trabalhar um pouco melhor isso, porque imagina a reta final faltando 1 mês, um escândalo, prisão, eh, porra, recebeu esse dinheiro, recebeu aquele dinheiro, e me parece que todos os políticos têm um tetinho de vidro, a questão é se querem ou não mostrar isso, pegar isso. Então, eu não sei se vai ser o Lula.